Então agora eu vou explicar, tá? Agora tudo isso eu conceituei aqui, né? Foi um conceito, né? Uma base para a gente entender por que ele tem que ser pobre. Então, vamos lá. Acompanhe, vamos devagar, que não é tão simples de entender, mas vamos lá. Bom, os estômatos, eles são... Vocês lembram dos estômatos? Então, acho que muito aí vocês na aula de biologia, isso é primeiro, segundo ano, terceiro ano, você aprende isso daí, até antes. Né? Então, os estômatos, lembra dos estômatos? Os estômatos, né, que você pode encontrar nas folhas, né, e até nos galhos você encontra estômatos. Então, esses estômatos são estruturas, né, que eles, né, vou ampliar ele aqui, mais ou menos assim. Né? Então, imagina que tem a folha, aqui, esse é um estômato, tem vários desse aqui. Tá? Então, imagina que esse estômato é um órgão da folha, né, seria uma estrutura, na verdade, que ele é responsável pela entrada e saída de gases. Então, quais gases aqui? Então, o CO2, né, entra o CO2, a saída, né, do oxigênio, né, e tudo mais. E também da transpiração, né, da água, saída de água. Então, vamos lembrar como que acontece isso aí. Pelas leis, então, da osmose, a água, ela flui dentro do... Vamos colocar aqui a teoria da osmose, então. Né? Vamos só relembrar esse conceito também, que é importante. Tá? Então, como que funciona a osmose? Lembra? Então, a osmose, ela sempre vai passar... Imagina que aqui existe dois, né, frascos, né, dois copos, né, e que você tem água, H2O, mais sais. Tá? E aqui também, H2O, mais sais. Só que imagine, né, que aqui você tem mais sais e aqui você tem menos sais. Tá? Então, pela teoria da osmose, para onde vai a água? A osmose é assim, a água, existe uma movimentação da água, né? Então, para onde é que vai essa água? A água vai sair, então, onde tem mais água e menos sal, para onde tem mais sais e menos água. Ou seja, ela vai do menos concentrado e para o mais concentrado. Tá? E essa água flui para aí. Então, quando eles estão abertos, então vamos voltar aqui para os estômatos. Quando os estômatos estão abertos, né, os minerais, os solutos, né, que são minerais que as raízes absorvem, né, o soluto, que é a solução, né, esses minerais mais a água absorvida pela planta, ela se acumula, né, aqui nos estômatos. Tá? Então, todo o processo de abertura e fechamento dos estômatos são ditos aí pela essa concentração osmótica. Então, se o estômato está com um acúmulo de soluto, ou seja, dessa substância de água mais os sais minerais, ele está mais concentrado. Então, ele irá demandar água, ele vai precisar de água. Então, eu lembro, mais concentrado, ele vai precisar de mais água para estar puxando. Então, tendo os minerais e a água, os estômatos, eles captam, ele é um sinal que ele fala, olha, nós temos na planta o que a gente precisa, que são os minerais e a água. Tá? Então, o que você vai precisar aí? Então, agora, pode mandar entrar, então, o gás carbono. Para quê? Para que, né, o gás carbono, para a gente aí tá podendo realizar a fotossíntese, né? Para a gente tá conseguindo trabalhar, usar a nossa energia aí. Então, os estômatos abertos, eles vão receber, quando os estômatos estão abertos, eles vão conseguir aí, então vai sair a água daqui, né, vai entrar a água por baixo, né, então, pelas raízes. Então, começa a acontecer o quê? Um fluxo, é como se fosse uma bomba d'água com os estômatos abertos, né, acontece a possibilidade de... É uma pressão, né? Ela puxa
é como se fosse uma bomba d'água, começa a puxar a água aqui pelas raízes. Então, assim, a planta ela funciona como uma bomba, tá? E aí, e o que ela puxa? Aí eu desenhei aqui, então, como se fosse um copo desse, né? Imagina, porque a planta ela não come o mineral, na verdade. Na verdade, ela toma a sopa de minerais, né? Que é o quê? A água, que está no solo, né? Mais os minerais, certo? Então ela puxa. Então essa água, essa sopa de minerais, elas podem estar mais concentrada ou menos concentrada, tá? Então ela consegue aí, com o estômago aberto, tá puxando água, tá puxando isso daqui, a água mais nutrientes, né, que vai fazer todo o processo de fotossíntese. Então ela consegue aí produzir desse jeito, né, glicose mais o oxigênio. Então ela elimina, né, então como eu disse, essa água que ela puxou aqui, ela aproveitou os nutrientes, mas ela eliminou a água aqui pela transpiração, pelos estômagos. Tá? Mas aí que vai a grande questão. O que acontece no solo, aqui no clima tropical diferente dos temperados? Então a gente vê horas calor, né? Horas muito sol, né? Horas muito quentes do dia. Então o que acontece? Existe um mecanismo, né, nessas plantas que quando está essas horas muito quentes, o que acontece? Está havendo uma perda muito grande de água. Tá? A planta começa a perder muita água. Então aí os estômatos, eles vão... O que a planta entende? Né? Que os estômatos devem ser fechados. Para quê? Para evitar a perda dessa água pelos estômatos. Então, como eu falei, eles fecham a bomba. Fecha a bomba. Então fecha, os estômagos já não perdem mais água. Então, só que, qual que é o problema de você fechar? Você fechou aqui, o que aconteceu? Você, né, deixou de captar o gás carbônico. E ao você deixar de captar o gás carbônico, o que você faz? Você diminuiu, então, a fotossíntese. Parou, né, você deixou de produzir energia. Então a planta fica parada, é um custo, né, que ela tem, né, vamos dizer assim, é um artifício que ela precisa fazer, ela passa por isso, mas, né, ela vai deixar de diminuir a fotossíntese dela, né, mas pelo menos aí ela está segurando a água, que é fundamental para ela. Tá? Então, com os estômagos aí fechados, ela não vai receber mais, né, a planta toda aí para de receber a energia. E aí, como é que faz então? Bom, então a concentração dela se reduz, né? O que vai acontecer? Então começa a diminuir aqui, né, a concentração de todos esses minerais e pela lei da osmose, né, agora vamos voltar na lei da osmose. O que acontece? A água ela segue então o fluxo do menos para o mais concentrado, lembra? Ela menos concentrado de sais e água. Então o que acontece? E aqui com o mais concentrado. Então nesse caso, se aqui diminuiu a concentração, tá? Diminuiu a concentração dessa, vamos prestar bem atenção que agora é importante isso aqui. Se você diminui a concentração, o que acontece aqui nessa solução aqui do solo? Essa solução, ela precisa estar também o quê? Baixa. Essa solução do solo precisa estar pobre. É aí que está. Ou seja, tem que ter poucos minerais na solução do solo. Vamos repetir para entender. Aqui diminuiu. Diminuiu porque ela fechou, né? Diminuiu a concentração. Se diminuiu a concentração aqui, o que vai precisar aqui? Também diminuir, precisa ser baixo. Por quê? Porque se aqui a concentração for alta, vamos supor, aqui a concentração de minerais for alta. Se for alta, o que vai acontecer? A água vai fluir para onde?
da planta para o solo. Então, enquanto que ela fez todo um mecanismo, né, se ela fez um mecanismo, toda a planta, para fechar ao custo de até diminuir a fotossíntese, ela diminuiu para perder água. Então a ideia é não perder água. Então, o que acontece? Ela também, se tem muito mineral aqui, ela vai perder por aqui. Então o que adiantou ela fechar por aqui? E se ela está perdendo aqui se tem muito mineral? Tá? Muito. E aí que a gente vai ver, né? Então, na natureza, naturalmente, por inteligência da natureza, fica aqui nos trópicos, né? Aqui no clima tropical. A natureza, a própria natureza, ela disponibiliza poucos nutrientes aqui nas substâncias do solo, aqui, né? Na solução do solo. Então, é isso. E o que acontece geralmente, só para já entrar um pouquinho no assunto, o que as pessoas fazem? Coloca adubo mineral, né? Então vai contra esse fluxo, então joga lá os minerais de uma vez só, concentrado aqui no pé da planta, aumenta os minerais. O que vai acontecer? Vai puxar água. Então só daí já vai, né, contra a natureza desse clima aqui. Então a gente pode continuar aqui. Somente então quando a concentração da solução do solo for mais baixa, é que a seiva, para a seiva subir, precisa então ter essa concentração mais baixa. Senão ela não consegue absorver, vai ficar puxando de vez de absorver. Tá? Então, em contrapartida disso, né, qual que é o mecanismo que os solos tropicais, né, o clima tropical, qual o mecanismo que a natureza criou para resolver essa questão? Então, para que isso possa acontecer, o que precisa então ser muito intenso, né, para contrabalancear isso? Então ele precisa de ter uma vida muito intensa no solo. Então quem vai resolver esse problema, né, são os micro-organismos.